lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminam. Lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Com essa frase do Boaventura Souza, eu quero cumprimentar o Brandon, o Maurício e dizer que o nosso podcast de hoje vai tratar de autismo e inclusão. É uma satisfação a gente dialogar, particularmente de que tem lugar de fala nisso, né, Brandon? E te receber para esse bate-papo me parece extremamente necessário, sobretudo quando a gente tem uma sociedade que ela hierarquiza pessoas, hierarquiza classe social, gênero e muitas vezes invisibiliza as características também de determinados grupos, gerando aí uma falta de pertencimento. Como é que o Brandon se vê e pode falar um pouquinho da tua experiência, Brandon, ao ser diagnosticado dentro do espectro? Primeiramente, boa noite, Maurício, boa noite, Marisa. Uma satisfação ter recebido esse convite, primeiro podcast que eu participo. Bem nervoso, mas muito contente de estar aqui na presença de todos. Bom, o meu diagnóstico de autismo, ele veio quando eu tinha em torno de 20, 21 anos, já tardio na verdade, né? Então, eu posso dizer que eu fui uma criança negligenciada, porque não tive o tratamento necessário quando necessitava, e isso fez com que eu tivesse que forçar uma adaptação que não foi natural para mim, o que gerou crises de ansiedade, depressão, e isso também é um dos principais fatores que leva muitos autistas a também não buscarem o diagnóstico, porque ficam às vezes atrás de algum outro transtorno, pensando que seria só um TDAH, só um transtorno de ansiedade generalizada. E fico contente que essa pauta esteja avançando com o decorrer do tempo, e hoje em dia mais crianças, mais adultos, como eu também, que recebi o diagnóstico quando adulto já, consigam estar recebendo esse aval mesmo depois da vida adulta. Porque quando tu colocas assim, quando não tinha o diagnóstico, o sentimento que eu vejo muitas vezes, né, reportado, e talvez seja isso também que você estava apontando, é muito do não pertencimento. Eu estou inadequado. E quando a gente fala em inclusão, a gente fala de um respeito às diferenças e de uma necessidade de um desenho, que lá dentro da legislação também vai trazer, né, de um desenho universal. É um desenho em que há uma adaptação da escola, da sociedade, da família, há uma mudança para que acolha essas diferenças. Mas muitas vezes eu observo, e aí vou falar particularmente, às vezes nas escolas de ensino fundamental, que quando há um diagnóstico, há também, me parece que um descompromisso. Ok, não aprendeu porque tem a síndrome de Down, porque tem uma deficiência intelectual, teve um comportamento assim ou fora daquilo que ainda é muito colocado como um padrão, também se justifica pelo diagnóstico. Como é que tu percebe isso, Brendo, no teu contexto? A sociedade de fato mudou para te acolher, ou é o Brendo que a partir do diagnóstico se apazigua com ele mesmo? O Brendo mudou mais do que a sociedade, infelizmente ainda não temos as mudanças necessárias. Eu tenho um irmão de 8 anos que também é autista, teve o laudo na fase infantil, claro, um pouco depois de mim, e já dá para ver que a acessibilidade que ele tem na escola, ele está atualmente no 3º ano, é muito melhor do que eu tinha quando eu era criança, porque muitas vezes eu focava em umas matérias por conta do hiperfoco, era um excelente aluno em história, em geografia, e acabava deixando de lado matérias como matemática, educação física, e isso parecia, aos olhos dos professores, dos colegas e até mesmo dos pais,
como uma preguiça, e isso acaba realmente também levando a criança autista para uma baixa autoestima, de acreditar que ela não está sendo boa naquilo porque ela não é inteligente ou porque ela não é esforçada, indisciplinada, quando na verdade é uma característica bem típica do atípico. Veja, né, o quanto eu fico vendo quando tu falas assim, eu vejo o quanto a gente precisa dessa escuta, né, o quanto é necessária, porque por mais que a gente tenha avançado na legislação, você tem avançado do ponto de vista das políticas de inclusão, mas você tem uma sociedade que precisa de uma transformação na atitude, no acolhimento, né? No respeito às diferenças, mais do que isso, é no desejar a convivência com a diferença. E a partir do momento que a gente entende essas diferenças, porque o próprio diagnóstico, né? Hoje a gente fala o espectro do autismo, né? A gente não está falando da característica só, como antigamente, do autista, mas estamos falando do espectro porque dentro desta condição, ou agora desta deficiência, que também é instituída na legislação como deficiência no sentido, eu vou dizer, muito mais de uma necessidade da legislação, para você acessar determinados recursos e políticas, né? Mas é uma autoeficiência, né? Eu não gosto do termo de eficiência porque, de novo, inferioriza, né? Como que a gente, dentro desse espectro, vai ver diferentes sujeitos, então. Quando se rotula, está dentro do espectro autista, todo mundo parece ter um comportamento único. Por exemplo, antigamente nós dizíamos que a pessoa com autismo não se relaciona, ela não demonstra afeto, ela não se comunica, né? Era sempre um não. Mudou isso, então, a partir dessa nova compreensão? Sim, depois do diagnóstico eu comecei a me compreender melhor. Acho que uns 2 anos antes do diagnóstico eu já imaginava que eu tinha pesquisas, assim, mas claro que não substituiu o diagnóstico. Depois do diagnóstico eu tive certeza que o porquê eu era tão diferente das outras adolescentes, das outras crianças na fase infantil, e isso foi um divisor de águas assim para mim começar a me compreender, e também para meus pais, né, as pessoas, amigos, pessoas que estão ao meu redor compreenderem também as minhas diferenças. Claro que nem todo autista é igual, cada um vai ter a sua singularidade. Eu, por exemplo, tenho bastante hiperfocos, tenho problema de coordenação motora, isso é algo que nem todos possuem. Eu também tenho. Lateralidade não é isso. Eu possuí uma dificuldade. Isso nos conecta, né? Eu possuí uma dificuldade gigantesca de olhar nos olhos das pessoas, o que muitas vezes acaba parecendo bem rude, e hoje em dia eu treinei bastante e acabo olhando até demais nos olhos das pessoas, mas realmente é uma... Principalmente em graus mais leves, como o meu, que é nível 1 de suporte, o diagnóstico ele acaba sendo realmente mais tardio, porque não tem essa deficiência intelectual. Eu sei que é ruim dizer de deficiência intelectual, mas o conceito de deficiência intelectual no autismo não seria um QI abaixo da média necessariamente, mas a falta de compreensão de afeto, por exemplo. Muitas vezes as pessoas enxergam os autistas como pessoas insensíveis, só que isso não é uma insensibilidade, uma falta de empatia afetiva, como se eu não sentisse a sua dor. É uma empatia, a falta de empatia cognitiva. Eu não entendo a sua dor. No momento que eu entendo ela, eu começo a sentir. Isso vale para todos. E tá lá no histórico, se a gente olhar a história, né, do próprio processo de compreensão do autismo, tinha essa coisa um pouco que é horrível, né, mas estava lá no histórico do diagnóstico, que era muito primeiro a culpabilização da mãe, tido como mães geladeiras, né, que eram mães que não desejavam esses filhos, que eram muito frias, e por isso a característica dessa coisa aparentemente não afetiva, de laços, né?
E aí, de novo, a gente volta a falar de ciência, né? Compreender o que acontece, qual é o funcionamento, né? Qual é o funcionamento, qual é as especificações dentro da legislação, mas sobretudo quando a gente pensa no ser humano, né? E cada vez mais me parece que a sociedade está convocada a entender. Breno hoje está lá na universidade. Sim. Veio agora que eu sei de um campeonato de xadrez, né? Xadrez. É fera do xadrez. Né? Faltou o xadrez aqui hoje, a próxima tem que trazer. Inclusive, o esporte, vou falar sobre o xadrez, que é o meu preferido, como vocês sabem. Ele ajuda muito as pessoas com transtorno do espectro autista pela socialização que você vai ter, a integração com a outra pessoa, a compreensão de adaptação quando você precisa ter que mudar a sua estratégia depois de uma jogada do adversário. A concentração também, a grande maioria dos autistas possuem déficit de atenção com hiperatividade, eu sou uma delas, e esse foco também talvez seja um dos principais pilares negativos. Você fica sempre no seu mundo. Mas que é a gente mundo singular, né? Relativo, né? Nesse mundo singular que falávamos também da importância da gente se reconectar. E Breno, quando a gente tá hoje com a camiseta do Pacto pelo Autismo, essa questão do laço, né, colorido, do significado da gente ter isso, esse quebra-cabeça, e também eu vejo muito isso hoje da identificação nos automóveis, em alguns espaços onde a gente tem a presença, para que as pessoas entendam essa especificidade, né, do desenvolvimento, por exemplo, do como os ruídos podem incomodar determinadas pessoas que estão dentro do espectro, as mudanças de objetos, de rotina, né? Rotina, sim. Mudança de rotina sempre é um grande desafio para a maioria dos autistas. Para mim é sempre bem difícil, tanto que eu fui viajar nesse último final de semana para Blumenau e tive que mudar a minha rotina, e nos 2 primeiros dias eu lembro que foi bem difícil, e agora que eu retornei para Balneário Camboriú eu tive que mudar novamente a minha rotina, e para mim foi difícil mesmo estando em casa novamente. Então sempre é um desafio que você tem que acabar se adaptando obrigatoriamente, e que com o apoio psicológico, o apoio da família, o apoio dos amigos, você consegue encarar de uma forma melhor. Você vê a readaptação, inclusive em casa, tu estavas falando dessa rotina. É na estruturação do ambiente, nos teus tempos, teus horários. Exatamente. Não, e o quanto, de novo, né, o quanto é importante a gente ter, Brendo, representações como a sua, que tem aí uma pré-candidatura, né, de ocupar um espaço, mostrando, eu acho que essa tua disponibilidade é mostrar que as pessoas podem estar onde elas desejarem, elas precisam ocupar espaço. A sociedade é composta por todas as diversidades, né? Nenhum de nós é igual. E aí eu gosto muito de pensar, a professora Mantuan sempre dizia que o que é a inclusão? A inclusão é desejar conviver com as diferenças, é se sentir extremamente privilegiado em poder conviver com as diferenças, porque é isso que me faz enxergar a vida de outros modos e me faz aprender, né? Então, quanto a gente é convocado a fazer uma mudança atitudinal, quanto é necessário uma política pública que rompa barreiras, que cria instrumentos de acessibilidade no amplo sentido, que cria na área da saúde, das políticas integrativas, né, das práticas integrativas, um acolhimento, né, de toda a especificidade que é a vida humana. Sim, a inclusão ela é bem importante, avançou bastante nos últimos anos, mas ainda se fala muito sobre autismo por meio de parlamentares, muitas vezes
familiares são candidatos, pessoas engajadas na luta, mas pouco vemos autistas realmente na política. Na Câmara dos Deputados nós temos um deputado autista apenas, que é o Amon de Manaus, no Amazonas. É o único autista que conseguiu na história do Brasil ter uma cadeira na Câmara dos Deputados. Então, por mais que seja uma pauta que está sendo, nos últimos tempos, bem relevante, ainda poucos estão tendo o espaço devido. Brendo, você é um grande presente na política, né? E muito necessário aqui nessa cidade. Muitas vezes se vende a ideia de que essa cidade tem apenas prédios, né? Mas não, ela é feita de gente, né? E você representa muitos jovens, né? Muitas crianças, muitos meninos aqui nessa cidade, né? E como é que é pra você ser um autista, né? Um jovem autista de 23 anos aqui em Balneário Camboriú? Como é viver aqui pro Breno? Bom, é uma cidade que, comparada a outras, tem sim grandes avanços. Nós temos o AMA, temos a Casa do Autista, mas ainda assim, com a arrecadação que temos em Balneário Camboriú, o investimento é muito pouco. O meu irmão, por exemplo, ele não consegue ter ele está há 2 anos já na fila de espera do AMA e não avança. É uma situação bem complicada. Só uma pequena parte dessas crianças com transtorno do espectro autista conseguem ter o acesso ao tratamento adequado. A grande maioria acaba sendo negligenciada e muitas vezes os pais não estão prontos para lidar com uma criança autista e acabam às vezes se excedendo, gritando, batendo, o que é errado com qualquer criança, claro, mas numa criança com espectro autista, isso é muito mais prejudicial, porque acaba afetando todo o desenvolvimento cognitivo que essa criança vai ter no decorrer da infância, da primeira infância e da adolescência, porque afeta também a socialização que ela vai ter na fase adulta. Isso aconteceu comigo, as pessoas não compreendiam o porquê eu agia daquela maneira. Hoje, com meu irmão, meu pai já consegue ter uma compreensão melhor, ser mais receptivo, entender as necessidades dele. Isso é bem importante, mas ainda temos muito que melhorar. Eu vejo que tu trazes na tua experiência, né? Quanto mais tenra a idade acontecer a intervenção adequada, melhores serão os resultados. Agora, o que nós vemos nesse alto número de diagnósticos hoje de novo, um extrato social apenas, as camadas mais altas da sociedade acessam a clínicas e hoje nós temos na cidade muitas clínicas que desenvolvem trabalhos dentro de métodos excelentes que foram já testados aí, né, em grandes países e que conseguem mostrar resultados bastante positivos, mas como que a gente deve fazer esse pacto, né? E acho que é isso quando a gente se propõe a escuta ou criar novas referências, um pacto para que todas as crianças tenham acesso o quanto antes, né, num sistema público que tenha parcerias, né? A AMA tem parceria, tem dinheiro também do poder público, por isso abre vagas e elas são poucas, mas a gente precisa ampliar esse serviço, né, Brendo, para que todos tenham acesso e condições de poder se desenvolver, né, dentro daquilo que é necessário, dentro das suas necessidades, né? Sim, por isso que o investimento público é imprescindível. Porque uma criança autista que vem de uma família de classe média, de classe alta, ela vai ter o tratamento adequado pelo sistema privado de saúde, mas aquela família que tem uma criança autista e que depende do SUS vai acabar esperando 3, 4 anos mais, muitas vezes mais, na fila para um tratamento adequado. E o que acontece com essa criança no decorrer desse tempo, nesses 4 anos sem o tratamento adequado? Muitas vezes acaba sendo negligenciado, que vai afetar e muito todo o desenvolvimento dela, que a criança, ela né, tem poderia... potencialidades, né? E aí hoje quando a gente fala nas terapias ou numa educação que ela respeite essa especificidade, é exatamente canalizar as potencialidades.
olhar sempre para a eficiência e não para a deficiência, né? Eu acho que esse também é uma convocação. Com certeza. E aí, Brandon, desejar que você possa ser essa voz, né? Que você possa continuar mostrando que dentro de um diagnóstico do autismo existe muita potencialidade, existe gente, Exato. não um diagnóstico que rotula para definir um lugar, e geralmente esse lugar numa sociedade que é altamente competitiva é um lugar de inferiorização, né? Então, nosso acho que pacto é exatamente para mostrar que a diferença ela é uma condição humana e quem tem que mudar é a sociedade, ser menos preconceituosa, menos rotuladora e menos cerceadora de potencialidades. Que nesse xadrez da vida a gente consiga caminhar todo mundo para um lugar da inclusão de fato, né? E não só na retórica. Que a gente consiga jogar de maneira mais humana, né? Mais humana, mais inclusiva. Sim. E que todo autista nunca se envergonhe do diagnóstico. Sempre se orgulhe em falar que é autista, porque muitas vezes a criança não, o adolescente geralmente, o adulto, esconde o diagnóstico de autismo por acabar achando que é inferior, o que é extremamente errado, mas a sociedade impõe isso a gente. E quando você fala abertamente que é autista, você incentiva outras pessoas a também falarem. E a pauta acaba se elevando e nunca morrendo. Isso é imprescindível para que haja a integração, a inclusão de fato. Dúvida, Brandon, a importância de nós ouvirmos você, e discutirmos sobre a questão do autismo é extremamente necessário para que a gente possa criar políticas públicas, fazer mudanças na nossa vida, no nosso cotidiano, na educação, buscando uma sociedade de fato inclusiva. O autismo e as pessoas dentro do espectro do autismo têm muito a contribuir, muito a nos ensinar. Então, falar de inclusão é falar da nossa responsabilidade social com todas as pessoas, porque incluir é um dever, mas sobretudo é um privilégio a convivência com as diferenças. Por isso, se você gostou do assunto de inclusão, autismo, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho, compartilhe e se ligue nesse canal Escuta Você, o canal que busca te ouvir, incluir e criar novas referências para esta sociedade.